todo mundo tem sonho, Catinha. Eu acredito que todo mundo tem sonho. Eu acredito que você também sempre teve. E eu acompanhei um pouquinho desse sonho de vocês, você e do Jonathan aí, né? Porque vocês queriam muito na questão de ter um filho, né? O Jonathan é doido por menino, gente. O Jonathan é doido por menino, porque ele falou que vai montar um time de futebol, eles estão nesse projeto com a Catinha aí. Já estão no primeiro, daqui um dia vai vir mais aí, tá bom? Ai. Então daqui um dia, quando você ver a Catinha com o time de futebol, não se assuste, tá bom? Né, Catinha? Não. E aí você sempre tiveram esse desejo, principalmente Sim. o Jonathan e você também, de ser mãe e tudo mais. Só que a gente quer, e às vezes não é do jeito que a gente pensa que vai Não é o acontecer, né? tempo. Fácil, né? Nem vai ser fácil. E aí, como eu falei aqui já, você teve uma perda teve 2 gestações aí que não gestações. conseguiu segurar o bebê. Como é que fica a fé quando você tem um sonho e esse sonho começa a se realizar ali, ainda mais Não vai pra de frente. ser mãe, né? E você fala, cara, agora eu vou ser mãe, e aí, tipo, tudo desmorona e não dá certo. Como é que... Cara, eu fiquei tranquila até, sabe? Eu fico até meio emocionada quando eu falo sobre esse assunto. Mas uma coisa, eu nunca questionei Deus. Uhum, Ah, Deus, por que isso aconteceu comigo? Ah, Deus, por que isso? Nunca. Eu acho que isso me ajudou bastante a não perder a fé nele. uhum, E eu lembro que, tipo assim, às vezes as pessoas chegam pra ajudar, sabe? Eu tive uma rede de amigos que me ajudaram, me fortaleceram, a Alice, o Hélito, todo mundo, sabe? E eu acho que não fiquei mal, como as pessoas às vezes falam, Kátia, como que você conseguiu superar? uhum, Eu tinha certeza que Deus não tinha me abandonado, sabe? Eu tinha certeza que era um processo que eu precisava passar para que eu pudesse chegar no Levi. uhum, E uma coisa também que Deus falou nas minhas perdas, por exemplo, né? Que eu sempre me achei muito fraca, muito frágil no reino. E eu falo para todo mundo que, cara, Deus me chamou para ser forte. Porque não é qualquer pessoa que perde 2 gestações e fica firme, sabe? E sempre, na minha primeira perda, eu falei, Deus tem um propósito e eu sou muito forte porque eu consegui passar por isso. uhum. E na segunda vez que aconteceu novamente, eu fiquei muito surpresa e eu falei, cara, tem um propósito de Deus nas minhas perdas e nas minhas gestações. E eu fiquei tranquila no Senhor, sabe? Que eu falei, cara, há um tempo para todas as coisas e o tempo ainda não chegou. Uhum. Ele me mostrou que eu podia gerar vida e que só ainda não era o tempo dessa vida ir para frente, sabe? Mas eu falo para todo mundo que eu tenho 3 filhos, que as minhas 2 perdas e o Levi, Uhum, porque eu fui mãe. uhum, E às vezes até uma coisa que eu queria falar com as pessoas. Tem pessoas que perdem filhos e as pessoas não a consideram como mãe. uhum, E isso me magoava bastante, sabe? Eu creio que magoam outras mulheres. uhum, Porque a partir do momento que você gera uma vida, você é mãe. Então eu queria falar para as mães e futuras mães de filhos vivos que Deus já te fez mãe, sabe? Você já é uma mãe. E quando eu perdi meus 2 filhos, todo dia das mães eu comemorava. Eu falava, cara, eu sou mãe de 2 filhos, mas eu ainda não estou com eles. uhum. E esse foi o meu primeiro dia das mães com o Levi, então... Que Mas minha fé nunca foi abalada por causa das minhas perdas, nunca. Uhum, Eu não deixei isso me abalar, porque eu sabia que era uma área que o inimigo podia trabalhar na minha vida, sabe? uhum. Tipo, questionamento sobre, porque você faz tudo na igreja, faz isso. Isso nunca Ele quer veio na acusar minha mesmo. mente. Mas pessoas chegavam falando, e você tem que ter muito cuidado com quem você tem envolvido, com quem você tem Andar ali, né? andado, porque pessoas dentro da igreja chegam e você fala, nossa, como que Deus permitiu isso? E isso, eu acho que por isso eu tenho tanto cuidado em lidar com as perdas das pessoas. Mas uma coisa, quando chega uma paciente de aborto, eu sempre sou a que vai falar com elas. Uhum. Porque eu tenho Uma experiência, né? experiência nisso. E eu sei como lidar, eu sei como falar, eu sei o que elas precisam, porque eu sei o que eu precisei nas minhas perdas, por exemplo, sabe? Mas sobre minha fé, graças a Deus, ela não foi abalada pelas perdas, sabe? Interessante que a gente pode aprender com isso, que a gente sabe o que é que a nossa fé tem que estar firmada em Jesus, independente da circunstância. Sim. O que acontece é que muitas vezes nós cristãos, nós fazemos o quê? Nós temos fé em Jesus quando está tudo bem, quando está tudo ok. E a maioria das pessoas cometem esse erro, sabe? De ter fé, de acreditar que Deus está no negócio quando está dando certo. Sim. Só que a gente tem que entender que quando dá errado também Deus está no negócio. E Ele está nos ensinando algo. Está nos ensinando alguma coisa. É um processo que nós devemos passar.
Sim. E eu vejo que, graças a Deus, Ele te deu a sabedoria de você confiar nele. Uhum. E eu acho que foi interessante, quando você coloca sua confiança em Deus, cara, você tem que ter a certeza que se Ele está no controle da sua vida, para que você vai temer? Eu me recordo que teve uma vez que a Alice tinha um problema de infecção de urina direto, né? E aí a gente foi no médico e o médico falou bem assim pra ela, ó, tá muito grave essa infecção de urina, vou passar um antibiótico aqui e tal, e foi bem forte o antibiótico, mas se continuar desse jeito eu vou ter que internar e provavelmente você não pode ter filho. Filho do céu, ali saiu desse hospital acabada, filho. Eu lembro que a gente saiu do hospital ainda à noite, a gente foi pra igreja, e aí ela no meio do caminho, ela falou, nossa, amor, chorando dentro do carro, e falou, nossa, amor, não posso ter... Já começou a entrar em desespero, eu falei, amor, calma. Sabe por quê? Porque a gente serve um Deus. A gente Correto. tem que ter essa visão. Se a gente serve um Deus, quem é o meu Deus? Cara, meu Deus criou os céus, criou a terra, Ele manda no vento, manda na água, Ele já fez tantas pessoas que eram estéreo gerar filho. Então, nesse momento de dificuldade, que a gente tem que botar nossa confiança e falar, cara, quem é o meu Deus? Meu Deus faz tudo, então para que eu vou temer circunstâncias que estão me mostrando? Sim. Né? E eu vejo que você usou essa ferramenta aí e com isso manteve a sua fé firme sem se abalar, né? Sim, eu sempre acreditava, mas eu sempre ficava meio, meu Deus, será que eu vou ter filho? Eu não questionava ele em relação por que eu perdi, mas eu ficava, será se eu vou ter filho? Eu acho que o dia até eu tava falando com você, se um dia eu tiver filho, aí você falou, Kátia, mas você vai ter filho. Eu falo, cara, eu vou ter filho. Foi numa época em que eu tava com muita dúvida em relação à maternidade. Eu falei, meu Deus, eu não vou ser mãe. Mas o diabo, ele quer colocar dúvida no nosso coração se vai acontecer o nosso milagre ou não. Ele quer tirar a gente do nosso foco do nosso milagre. Quer tirar a gente do foco verdadeiramente, porque aquilo tirava o chão da gente. Cara, será se vai dar certo? Será se não vai dar? Mas eu creio que a partir do momento que você entrega ao Senhor, você fica em paz. E isso foi, eu creio que foi essa parte da minha vida que me deixou em paz em relação às minhas perdas. Eu sempre entreguei meus filhos para Deus. A primeira vez foi no encontro de mulheres que eu estava presente. E eu coloquei a mão na minha barriga e falei, Deus, é seu. Aí uma semana depois eu perdi. Aí eu falei, cara, eu entreguei, então ele fez a vontade dele. Aí na minha segunda perda foi a mesma coisa. Eu entreguei e 2 dias depois eu descobri que eu tinha perdido. Eu falei, cara, eu entreguei para a melhor pessoa. E o melhor para o meu filho nesse momento foi levar. E eu lembro que do Levi, eu estava no quarto e eu estava chorando muito, muito desesperada. Porque eu falei, hoje é o dia de eu entregar o Levi para Deus. E eu lembrei das outras gestações que eu entreguei 1 semana depois, eu perdi. Aí deu no meu coração que uma música da Rebeca Carvalho, que fala, eu desfaço a mentira, que desamparado ele me deixou. Que eu falei, cara, o inimigo ele não tem poder sobre a minha mente, ele não tem poder sobre o meu coração. Aí eu botei a mão sobre a minha barriga e falei, Deus, o meu filho é seu. E eu creio que o Senhor tem o melhor para ele. Eu coloquei a mão na minha barriga e eu falei, eu entrego o Levi nas tuas mãos. E Levi não... Eu fiz a ecografia depois para verificar o sexo. Aí o médico, não, tá aqui o bebê batendo no coração. Eu falei, meu Deus, tá batendo no coração. Tipo, eu entreguei meu filho e depois ele ainda tava lá. Falei, cara, essa é a vez que Deus tá me dando. Porque eu sempre dava os meus filhos para Deus. E Deus tava devolvendo o Levi para mim. Eu falo, cara... o Levi vai vir agora. Aí eu fiquei... Minha gestação foi muito calma depois que eu entreguei. Porque eu tava com aquelas lembranças do passado.